Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo a vocês que a graça do nosso soberano Deus, nosso Pai glorioso, esteja sobre a vida de cada um de vocês e tenha uma vida muito feliz e bem-aventurada. Hoje vamos dar continuidade na nossa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Diz o seguinte: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas, disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os que estão enfermos. E depois aprendei o que significa isto: Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres
se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservarão. Enquanto ele ainda lhe dizia estas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de suas vestes, pois ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante, e vendo os frautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e tomou pela sua mão, e a menina se levantou. E sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé vos seja feito. E seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhe ordenou, dizendo: vede para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilharam, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo a multidão, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas como ovelha que não tem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Quantas maravilhas o nosso amado Jesus realizou e também realiza nos nossos dias. Glórias ao nosso soberano Deus.